Salve, salve pessoal! Estamos começando o primeiro H2I Entrevista e hoje eu, Igor Lima, tenho a honra de receber o grande poeta, escritor, pai da Serena, marido da Ana, poeta Alan Dias Castro. Um prazer enorme, amigo, estar aqui contigo no dia de Cara, hoje. que alegria, obrigado pelo convite. Uma honra aí nessa inauguração do nosso H2I Entrevista. Prazer. Bom, pessoal, e antes de mais nada, a gente queria conhecer o que está por trás do poeta, do escritor, como é que foi a sua infância, que eu conheço muito bem, né? A gente é amigo desde 2019, mas o pessoal aí do outro lado da tela sabia um pouquinho como é que foi sua infância, foi aqui no Rio de Janeiro, foi em outro lugar? Você sabe, cara, a gente está gravando isso hoje, dia 13 de outubro, né? E ontem, o Dia das Crianças, tem um poema que rodou muito nas redes ali, que justamente fala assim: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Então, olhando para trás, assim, essa criança era uma criança muito tranquila, assim, é uma criança muito de boa. E eu me criei no interior do Rio Grande do Sul. Então, cara, era uma vida Legal. completamente diferente, assim, era muito brincadeira na rua, era muito, sei lá, tinha fazenda, tinha, sabe, outra pegada, assim. Mas já sempre fui muito ligado à música e à literatura, cara. Minha mãe, por influência, por isso que eu tenho eh, dou tanta atenção para minha filha, para que ela consiga não só aquela coisa do discurso, sabe, não só da teoria, Sim. mas para que ela me veja. Acho que o exemplo é muito mais forte, né? Então, toda vez que ela me vê ler um livro, toda vez que eu pego um livro, eu leio um da minha mãe. Então tem essa referência. E hoje essa criança que eu fui um dia, como eu falei do poema, tem na minha filha sua melhor amiga, né? Então eu pude resgatar essa criança que eu estou te falando, de brincar na rua, de ir pro meio do mato e correr, e sujeira e tal, aquela coisa, que é a liberdade gigante, eu consigo resgatar através da minha filha hoje, a Serena, que você bem falou, muito mais do que poeta, o pai da Serena. Sim, Hoje em sim. dia esse é o título, o meu grande Que dá mais orgulho, orgulho. orgulho é o pai da Serena. O marido da Ana também, né? Para não, pra... Sim, sim. Mas o A pai Ana da também é uma pessoa Serena. incrível. Então, cara, essa criança pôde resgatar esses bons sentimentos, essa vida muito feliz, assim, muito tranquila, através da chegada da minha filha. Então, tô em dia com essa criança que eu Que fui. legal, muito bacana. Foi um marco, então, o nascimento da Serena. E como é que foi você ter tido uma filha? Como é que foi essa questão? Você também tem uma história sobre isso, sobre o nascimento da Serena, que Posso é bem começar emblemática. contando? Posso? Pode, Posso? pode, claro. Cara, muito legal. Você perguntou da questão de como é que é ter uma filha, né? Como é que é hoje. Hoje em dia eu posso dizer que é uma benção mesmo, mas antes, Igor, eu estava completamente apavorado, cara. Eu estava numa fase muito boa da minha vida profissional, assim, e isso estou falando de 2019, e eu fiz uma viagem com meu pai de carro. Sabe aquele sonho que eu tinha de fazer uma viagem de Porto Alegre ao Rio de Janeiro de carro? E você sabe como é que a vida vai levando, a gente vai deixando para trás, as coisas vão acontecendo e acabam ficando para depois, né? Mas por algum motivo maior do que qualquer desculpa, essa viagem aconteceu. 2019, peguei o carro lá em Porto Alegre, vim para o Rio com o pai, e a gente foi conversando de tudo. E nesse momento eu aproveitei para falar: poxa, pai, eu tô com um plano de ter filhos, eu e a Ana está planejando, né, conversando em ter um filho. Será que é o momento de interromper essa boa fase da minha vida profissional para ter um filho? E ele me tirou, cara, ele me desmistificou completamente isso, tirou essa bobagem que eu estava na cabeça. Na verdade, estava tremendo de medo ali, né? Tava Sim, medo de mudar de fase, sabe? A gente bota desculpa disso, não é a hora, não estou pronto. Ele falou: Alan, tire isso da cabeça, essa criança vem para coroar teu bom momento. Deixa ela vir. que E então ele legal. me fez aceitar a paternidade antes mesmo de saber que a Ana já estava grávida. Porque nesse trecho ela já estava, né, grávida. Quando a gente chegou, eu sei a data certinha, né? Era dia 13 de outubro de 2019. A gente chegou e tal. E uma semana depois disso, a Ana estava lá em casa, no apartamento assim, eu tinha acordado há pouco, eu estava na sala, estava no quarto, aí eu ouvi um barulho, cara, a Ana bateu a cabeça e se assustou muito, assim, tô falando uma viagem, uma semana depois dessa viagem. E aí quando a gente foi para o hospital, já estava bem, mas só por, né, por via das dúvidas ali, a gente resolveu fazer um exame, chegamos lá, a médica falou: tá ótima, mas tem uma surpresinha aí, né? Tá grávida. Então o motivo do Que desmaio legal. tinha sido a gravidez. E o meu pai foi o primeiro a saber, obviamente, né, como eu disse, por ter me feito aceitar a paternidade antes mesmo de saber que já estava a caminho, né? E aí, por ironia da vida, meu pai não chegou a conhecer minha filha. Meu pai faleceu 3 meses antes da Serena chegar. E aí, dando esse pulo para o parto, que tem muitas horas que esse parto foi filmado, senão nem eu acreditaria. Vou dividir contigo que a gente estava. Quando você perde alguém muito próximo, eu falo por mim, eu fiquei morrendo de medo de perder outras pessoas, né? Eu de perder minha mãe, minhas irmãs, nem se fala em relação ao parto, né? É uma coisa
queira ou não queira, tem risco, perder minha filha que está chegando. Sim, é uma cirurgia, né? Cara, tem risco, não adianta, então eu estava realmente com muito sensível assim, essa perda ainda, porque era muito recente, afinal de contas, 3 meses, né? E aí, eu sei que era 10 da noite, assim, do dia 14 de junho de 2020, a gente estava vendo um filme, eu e a Ana, e a bolsa estourou, assim, estourou, e eu liguei para a médica falou, não, agora descansem, vão dormir, como se fosse possível, né? Falou, eu acho que ela estava querendo dizer, vocês vão conseguir dormir só essa noite tranquilo, depois vão demorar um tempo a voltar a dormir, né? Mas a gente, obviamente, não conseguiu dormir e a madrugada foi intensa, assim, cara. A Ana ia da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, chorando muito e gritando, aquela coisa, um parto, né? Sim, Não sim. é uma coisa tão simples. As mulheres sabem o que eu estou falando aqui. E aí, eu até sempre peço licença, né, para dar essa elipse no tema, de 10 da noite para 7 da manhã, porque eu sei que tem uma trajetória de, né, de sofrimento, uma trajetória aí de intensa que eu estou pulando agora. E aí eu estava, por esse medo que eu estava, eu tinha uma doula e uma enfermeira para nos cercar de proteção, como se a chegada a partir de uma vida pudesse ser se encaixar numa agenda de Excel. Não tem, tanto a vida quanto a morte nos surpreendem, né? E aí, sei que quando finalmente a enfermeira falou que era o momento de ir para o hospital, porque nunca era hora, eu queria muito, mas não tem dilatação, não é o momento. Quando finalmente chegou a hora, segundo a enfermeira que estava lá em casa, a Ana só conseguiu chegar até o meio da sala e falou, não aguento mais, vai nascer aqui. E aí, Igor, eu fui até o corredor ali, peguei minhas malas, estavam prontas, a mochila, e quando eu voltei, assim, a imagem nunca mais vai sair da minha cabeça. Quando eu voltei, estava a Ana amparada pela doula, e eu olhei e só tinha uma cabecinha indo e voltando, assim. Caramba. E aí a enfermeira acho que entendeu, né? Que era o momento, aí botou a luva. Eu até lembro quando mandei uma mensagem para a médica, assim, eu falei, pô, doutora, o bicho está pegando aqui. Ela falou, aqui aonde? Eu estou aqui no hospital, aqui na perinatal esperando. Eu falei, em casa. E quando eu falei em casa, Igor, eu lembro que a resposta dela, hoje eu dou risada, mas no momento, quando eu falei em casa, ela falou, Jesus. Eu falei, puta, beleza. Ou seja, vamos ter que, obrigado pela ajuda, acredito nessa ajuda aí, mas vamos, a enfermeira, vamos lá, vamos começar, né? E aí que está amarrando essa história que a gente começou falando do meu pai, eu não sabia o que dizer, porque eu estava completamente apavorado, né, Igor? E aí eu resgatei o que meu pai disse. Eu falei, Ana, deixa essa criança vir, essa criança vai coroar nosso bom momento, deixa ela vir, ela já está vindo. E aí quando a enfermeira ainda me deu a chance, falou, você quer receber? Eu falei, quero. Peguei, tive a honra, né, o privilégio de pegar a Serena, minha filha, nos braços e entregar para a Ana. E aí para mim ficou muito claro, por isso que está na capa do livro ali, que a frase, a gente não perde quem vive na gente, porque ficou claro para mim que mesmo distante, o meu pai é um avô presente. Por isso, porque a gente não perde quem vive na gente. Então, essa chegada da minha filha me fez perceber justamente isso, né? A troca, a substituição da dor, da saudade, pela alegria dos bons momentos vividos e a chance de dar continuidade a uma história. Legal. Isso que eu até ia complementar, porque você ao mesmo tempo passou pelo luto do seu pai e pelo nascimento da Serena, sua filha, e esses fatos, eles serviram de inspiração para você escrever livros ou determinadas passagens? Como é que foi isso? Sinceramente, a perda do meu pai me bloqueou, assim. Por muito tempo eu fiquei não tinha menor impulso, interesse em escrever, assim. Por muito tempo me questionei, será que eu escrevo, será que era tudo dando, sabe, para ele, será que eu não tenho essa vontade própria? E o meu pai era meu maior incentivador, né? Meu pai gostaria de ter sido cantor, então tinha essa parte artística muito grande. Eu cresci ouvindo música, cresci tocando com ele, brincando com ele. Então, quando ele partiu, assim, parece que levou junto esse entusiasmo. Até eu perceber que, de fato, isso também estava em mim, né? Tem uma frase que eu falo, por mais parecidos que sejam os caminhos, cada um tem que fazer o seu. E eu, de fato, já estava fazendo o meu. Já tinha vindo para o Rio, já tinha conquistado várias coisas por mim mesmo. Acho que é muito importante a gente ter essa percepção de que o que a gente faz também não se trata de egoísmo, né? Não é isso. É realmente sei lá, acho que é o primeiro passo, aquele papo que a gente fala, né, de estar feliz com a gente mesmo para poder depois transbordar. Acho que se trata muito disso, escrever para mim. Primeiro, estar feliz comigo mesmo, fazer algo, oferecer o que eu também preciso, né? Fazer algo que me faz bem e acaba chegando às outras pessoas por isso. Mas então, quando eu tive essa percepção, né, de que eu também fazia por mim, aí vi aquela vida que chegou, que é a Serena, minha filha, como uma inspiração assim enorme. Foi inevitável que a escrita passasse por essa inspiração, passasse por essa vida chegando. E aí essa experiência, tanto da partida quanto chegada de uma vida, né, uma Sim. relevância de uma vida, seja partindo ou chegando, deu fruto a um livro novo. Então,
O Colecionador de Saudades trata disso. O desafio de ser um pai presente sem ter a presença do meu. Foi exatamente então essas ocorrências que você teve que inspirou o Colecionador de Saudades, que é o teu último livro que você lançou na Bienal também. Não sei se o lançamento foi na Bienal. No Rio foi na Bienal. No Bienal, foi na Bienal. Foi claro que teve um período muito grande de maturação disso, né, cara? Porque contando, claro. Só contando o parto parece fácil, mas não foi. Não foi. Uma perda não é fácil, uma vida chegar também é uma coisa que exige né, uma assimilação, assim, né? Então, teve todo o período de maturação, teve tudo, mas aquela história já nasceu pronta, né? Estava latente ali, só precisei botar para fora. Então, esse resgate desse livro que você falou, Colecionador de Saudades, passa muito por isso, por olhar para o passado, não só com esses pesares, não só com essa coisa da saudade em forma de dor. Eu acho que se trata de ressignificar esse sentimento. Por isso que eu falo feliz de quem sente saudade. Por perceber esses privilégios que eu tive com meu pai, esses privilégios que eu tenho ao lado da minha filha, lembrando que privilégio é o simples bem vivido. As coisas que a gente esquece nessa correria, as chances que a gente tem e deixa passar, que a gente está sempre lá na frente, preocupado com algo que vai estar por vir, ou preso a alguma lembrança do passado. Então, histórias e lembranças para celebrar o presente. É isso que se trata desse livro. Justamente, como eu falei, na percepção desse privilégio que é estar vivo ao lado das pessoas que a gente ama. E legal, eu te acompanho nas redes sociais, né? A gente até se segue, e o que eu vejo é o efeito que isso surge nos leitores dessas passagens. Você deve ter tido muitos feedbacks positivos. Eu vejo até pessoas que tatuaram determinadas passagens no corpo e que provavelmente se tatuaram porque realmente foram muito significativas na vida delas. Você acredita que o livro e a mensagem que você passa tem um efeito ou terapêutico ou de reflexão na vida dessas pessoas? Você já recebeu feedbacks em relação a isso? Como é que é isso para você, e se você já recebeu esse tipo de feedback? Muito. No começo, sinceramente, era um susto, dava um susto, assim, né, de perceber, porque eu passei muito tempo falando sozinho, na verdade é essa. Até o meu trabalho chegar nas pessoas foi literalmente mais de uma década, né? Então teve uma caminhada, uma construção nisso. E também aquilo que eu te falei antes, de oferecer o que eu também preciso. Então, se eu tivesse a preocupação de fazer algo para chegar nas pessoas, ou para vender, ou para curar alguém, eu acho isso muito perigoso, né? A gente achar que tem esse poder de, vou curar alguém, eu vou oferecer passos de felicidade. Acho que a gente se bota numa situação muito perigosa. Eu falo por mim, não me vejo nesse lugar. Sim. O que funciona para mim? É me botar no meu próprio lugar ali, de baixar essa bola, de tirar essa máscara, essa armadura aqui que sobra. Um ser humano, cara, cheio de medo, cheio de erros, cheio de sonhos, cheio de vontade, e as pessoas, aquela coisa, se identificam, se veem ali, sabe? Eu tenho muita... não sei, eu sou muito receoso, assim, com tudo isso que a gente vê na internet, um monte de pessoas dando fórmulas para um monte de coisa, né? E questões que muitas vezes nem elas viveram. Então, acho que o grande lance talvez o desafio que é escrever em primeira pessoa, ou seja, a exposição. Sim. É você tá ali dando literalmente a cara a tapa, mas também o alívio que vem disso, né? Porque você não tem o que esconder. Tá ali, você abre realmente quem você é, como eu falei, não fica só aquela ilusão de rede social onde você tem que ser perfeito o tempo inteiro, onde você acerta o tempo inteiro, onde você é intocável, perfeito, e quando desliga a câmera, quem você é, né? Então, acho que o desafio é esse, eu conseguir transferir para o meu texto ali, como eu falei em primeira pessoa, o que eu realmente estou sentindo, o que realmente me cura, né? O que realmente me faz bem. Sim. E nem sempre isso às vezes o trajeto passa pela dor. A dor da perda, se eu não tivesse mergulhado, não tivesse encarado isso, tem um texto ali do livro novo que fala A Guitarra do Meu Pai. E não foi fácil fazer isso. Sinceramente, esse livro, o Colecionador de Saudades, teve duas versões, Igor. A primeira, onde eu cumpri a tabela e entreguei um livro para a editora, porque tinha que entregar, e recebi um feedback muito sincero da editora. Ela falou: Alain, ok, temos um livro, mas não sei, cadê o Alain Pai? Não tinha nenhum texto longo, agora tem 7, né? Cadê os textos falando em primeira pessoa? Cadê aquele mergulho que a gente está acostumado a ver nos vídeos, né? E aí eu percebi que, na verdade, não estava pronto para isso. Então, não é tão simples assim. Você revisitar alguma coisa que te machuca para poder ressignificar. Essa travessia nem sempre é tão simples como as pessoas vendem na internet, como as pessoas tentam demonstrar. Eu acho que esse é o maior equívoco, porque ignorar não significa resolver, né? Então, se a gente conseguir realmente encarar isso, dividir o que te fez bem, as pessoas acabam se reconectando
E aí, hoje, antigamente eu falei que era um susto, era um pavor assim, receber esse tipo de feedback, hoje em dia é uma alegria enorme, né, cara? Porque realmente, eu tinha uma frase antiga que dizia, para mim não faz diferença ser alguém na vida, eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Então, esse é fechar um ciclo, assim, de fazer algo que faça com que eu me sinta vivo e, por consequência, isso fazer a diferença na vida de alguém. Então, fecha esse ciclo. Hoje em dia é um privilégio poder saber que essa sinceridade que eu ofereço ali acaba fazendo sentido para alguém. Então, para mim, cara, o meu trabalho hoje em dia é uma benção, cara. Não tenho palavras para agradecer. Faz bem para mim, faz bem para as pessoas. Então, realmente, repito, fecha um ciclo de satisfação. Isso é muito bacana. E tem voltando para a sua infância, eu vi um vídeo que você estava muito emocionado, que você revisitou uma praça antiga, que era da sua infância. Como é que foi essa experiência de você voltar lá atrás e você poder revisitar esses sentimentos que você teve? Você sabe, cara, o primeiro show que eu fiz no meu projeto, o Reverb, que é um projeto de música e poesia, foi por coincidência em Passo Fundo, que é a cidade, né, onde eu me criei e tudo mais, vim de lá. E o primeiro show que eu fiz lá, isso, cara, ninguém conhecia, o trabalho estava realmente muito no início, foi lá. Então, para mim, foi muito significativo aquilo. Eu lembro que estava o Luiz Fernando Veríssimo na plateia, era uma feira do livro, eu ali cuidando todos os plurais, cuidando, né? Eu ia errar um verbo aqui, mas enfim, foi muito legal. E aí, cara, com tudo isso que aconteceu na minha vida, no meu trabalho, com esse livro eu fiz questão de voltar lá. Falei, pô, é o momento de agradecer, né? Voltar, porque eu sempre digo, é preciso lembrar de onde viemos para chegar até quem somos. Às vezes a gente foge disso, a gente sai das cidades e não quer mais voltar, fica aquela coisa. Para mim é o contrário, cara. Ir para o sul, ir para Porto Alegre, para Passo Fundo, ainda é voltar para casa. E a recepção é bizarra, assim, cara. Eu fui lá em Passo Fundo, lancei uma livraria lá, na Livraria Delta, com a Silvana, o pessoal todo, e a recepção foi incrível, assim. Fui eu, a Ana Serena. Então, para mim, o emocional foi enorme, assim, porque estava eu com a minha mãe, né? Minha mãe emocionadíssima também, minha filha, minha mulher, na minha cidade, então, os amigos. E aí eu revisitei essa praça, onde era a casa da minha avó. Só que a casa da minha avó, onde eu morava do lado, a gente era vizinho, literalmente, ali. Eu passei a minha infância inteira ali, natais, chegada de primos, né? Minha mãe casou lá, ou seja, muita vida naquela casa ali. Só que essa casa virou um prédio, um edifício, foi derrubado, e subiram um prédio de 15 andares ali. E isso machuca, né, cara? Parece que apagaram a tua infância, apagaram parte da tua história e virou concreto. Só que eu percebi que não. Essa casa da minha avó virou quantas casas de vó, né? Sim. Imagina quantas vós moram ali. Esse texto fala disso, de que a casa da minha avó não virou um prédio, virou a maior árvore da praça. Porque todo sentimento, todo amor, toda a vida ali foi semente, né? 15 vezes mais. Exatamente. Olha quanta vida aquilo ali gerou, multiplicou por conta dessa raiz que a gente tem ali. Então, muita gente não conhece esse passado, mas eu não esqueço. Legal, então, revisitar isso foi uma emoção enorme. Assim. E daí você saiu de Passo Fundo e decidiu vir para o Rio. Como foi essa decisão de deixar a tua terra natal e vir para o Rio de Janeiro? Existiu algum convite ou alguma perspectiva? Como é que foi isso? Teve um passo antes. Eu fui de Passo Fundo, era criança, fui para Porto Alegre, adolescência, estudei lá, me formei lá. E aí o convite foi de um amigo, aqueles amigos que mudam a vida, a trajetória do cara, que falam, cara, vem tentar pelo menos. Qual é o nome do amigo? Pablo, meu irmão. Um abraço aí pro Pablo. Pablo, culpado de tudo. Pablo que legal. Pablo e a Laís, na chegada aqui, me receberam. Era um apartamento lá nas Laranjeiras, que era do tamanho dessa mesa, assim, e eu tinha um sofá, que não era meu, né? Tudo que eu cheguei, você perguntou se tinha perspectiva, não tinha nada. Tinha muitos sonhos na mochila ali, e os amigos incentivando. Então eu ficava nesse apartamento ali que eles passavam por cima de mim para trabalhar assim diariamente, eu lá no sofá que não era meu. Mas, cara, a satisfação que eu sentia ali, eu me sentia vivo, sabe? Era muito maior que se eu tivesse lá construído um castelo, um império em cima do meu medo ali, de ter entrado em portas abertas. Queira ou não queira, meus pais são advogados, meu avô era advogado, tinha essa pressão de seguir o plano B do meu pai. Como eu te falei, meu pai gostaria de ter sido músico, mas pelo rumo da vida, seguiu a advocacia. Então, ele deu vazão ao plano B dele. E eu estava seguindo o plano B. Olha que ciclo de frustrações que eu estava aceitando chamar de vida, né? E eu rompi isso. Uma vez que eu estava, né, cara, eu estava com quase 30 anos, completamente fora desse padrão que se espera de alguém com 30 anos, sei lá, um emprego, um empréstimo para pagar o resto da vida. Não tinha nada disso, não tinha
mas eu me sentia realizado. Eu estava dando vazão a esse sonho, desentalando esse quase. Sabe quando você olha para o espelho lá com seus sei lá quantos anos, olha para trás e fala, eu podia ter tentado, eu devia ter tentado. Eu estava tentando. Então isso me dava um alívio gigante. E compensava, querendo ou não, sem intenção de fazer isso, estava compensando pelo meu pai também. Né? Tem um poema que fala assim, meu pai sempre deu um conselho, sonha, mas sonha acordado, para quando olhar no espelho não enxergar o passado. Então ele estava se vendo em mim e por consequência ele estava, por me apoiar, estava conseguindo se realizar também. E é claro, como eu falei, eu estava fazendo muito por mim, então isso era uma consequência do meu trabalho, porque eu fui entender muito mais tarde assim, essas gerações que a gente acaba trazendo junto, né? Cortando esses ciclos de frustrações assim, né? Quando a gente consegue romper, porque o meu avô gostaria disso, minha avó, minha mãe, meu pai gostaria, e quem que vai quebrar esse ciclo de gostaria, de quase, de e se, né? Então, no meu caso, sobrou para mim, assim, né? Eu tive na verdade, esse privilégio de poder contar com o apoio de todos eles, senão eu não estaria aqui, seja dos amigos, dos familiares, para poder dar vazão a isso, né? Para não passar mais uma vez, poxa, podia ter, devia ter. Então, esse alívio eu carrego comigo hoje em dia. E teu próprio pai, ele incentivou também que você seguisse adiante, né? Demais. Porque não. Se a gente for falar em algo tradicional, você chegou a cursar Direito, não foi? Começou a cursar Direito e aí você seguiu a parte da poesia, né, escrevendo, que não é algo tão tradicional, embora a gente... Não é tradicional. E isso, muitas pessoas que estão assistindo a gente podem ter esse mesmo sentimento, que deixam de atender às próprias expectativas porque ficam com medo de frustrar a expectativa dos pais, dos avós ou das pessoas que estão ao seu redor. Então, teu pai, ele meio que se colocou também na sua pele para poder efetivamente te incentivar, porque ele também queria seguir o plano A, né? Olha o exemplo da minha mãe que eu te falei antes, que minha mãe é uma leitora assídua, né? E minha mãe sempre me deu muitos livros. Tanto meu pai quanto minha mãe me influenciaram muito nesse processo de decisão, né? Minha mãe com esse gesto de me dar um livro chamado Clarissa, do Érico Veríssimo. Um livro suave, cara, que vai bem até chegar no Amaro. Amaro é um personagem que diz assim, Amaro tinha sempre muitos projetos, um tumulto de sinfonias, melodias, invenções, poemas. Mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo, que ele nunca deu. Falei, pô, sou eu esse cara, sou eu, sempre cheio de vontade, sonhos, desejos, mas sempre com uma desculpinha no bolso, que não estava pronto, que não era o momento, então isso me pegou muito, sabe, porque continuando o trecho do livro, ele fala, e aí veio o emprego, passaram-se meses, anos, décadas, uma vida. Eu falei, putz, esse pulo eu preciso dar, né? Então, meu pai e minha mãe deram demais esse incentivo, não foi fácil eu tomar a decisão, essa decisão foi completamente frustrante para eles, né, que estavam me oferecendo ali queira ou não queira, dentro das possibilidades deles, dentro do que eles consideravam o ideal, eles estavam me oferecendo o máximo, né, cara? Tinha uma faculdade boa que eu estava fazendo, tinha todas as condições para estudar, enfim, era um privilégio que eu estava tendo. Eu não podia ir contra isso, eu tinha que ir a favor do que eu quis. Então, quando eu parei de ir contra o que eles estavam me oferecendo, até uma ingratidão muito grande, né? Isso eu não quero, ok, mas as pessoas se perdem muito nisso, né? A gente fica indo contra o que eu não quero, mas o que você quer de fato? Quando eu parei de ir contra o que eu não queria e fui a favor do que eu sempre quis, eu pude contar com não só a minha força, mas a deles também. E reconhecer esse privilégio que eu estava tendo de escolher, né? Escolher. A oportunidade de escolha hoje em dia é tão rara, as pessoas acabam caindo nas coisas, nem sabem por quê, e a vida vai engolindo, e, enfim, desculpas não faltam para a gente arquivar aquele sonho, né? Exatamente. Então, eu tive essa oportunidade de dar vazão a isso e dei esse pulo, como eu falei. Aí deu esse pulo, veio para o Rio de Janeiro, tava no apartamento dos grandes amigos, Pablo e Laís. Isso. E aí você, depois que você chegou no Rio, você já escreveu o primeiro livro, que foi o Zé Ninguém? Isso. Ou você fez algum tipo de trabalho antes? Como é que foi? Um trabalho muito grande, pessoal mesmo, que eu precisei sair de trás da caneta ali e dar voz ao que eu escrevia, né? Eu era compositor, então eu ficava muito escondido ali, era muito mais fácil mandar a letra para os outros e tal, nem sempre era o que eu queria, o que eu acreditava, então Sim. Foi um processo muito grande de autoconhecimento mesmo. Vim para cá, fiz teatro, e tem essa questão do livro, Zé Ninguém, eu nunca achava que estava pronto também. Então foi essa questão do outro livro, de dar o pulo, de não passar a vida inteira ali no quase, naquela coisa de vai, não dá não arriscar, não dar esse pulo.
Isso me estimulou muito e eu passei então a procurar uma editora para lançar, Legal. finalmente lançar o meu primeiro livro. Contrariando essa minha coisa ali de não estar pronto. Quanto tempo a gente perde esperando a hora certa, né? A gente nunca vai estar pronto para fazer algo. Ou pelo menos eu falo por mim, nunca me considerei pronto para fazer as coisas até dar esse passo e ver quanto tempo eu perdi. Né? E aí eu finalmente encontrei uma editora. Eu acho muito legal contar aqui. Eu tive que pagar para fazer essa primeira edição. Era uma parceria com a editora. A editora falou, eu pago tanto você para diagramar, para não sei o quê, você paga o resto. E aí a Ana, minha esposa, fez a diagramação, um amigo fez a capa, eu inteirei uma impressão, enfim. E as pessoas me perguntavam, mas se nem a editora confiou em você, né, para lançar, por que você vai lançar? Eu falei, não, porque eu confio. Acho que chega um momento que a gente tem que assumir esse sonho, tem que abraçar essa... Senão a gente vai estar sempre esperando que os outros abracem, alguém faça algo por nós. Então essa possibilidade surgiu. E olha como é a vida, né, cara? Sempre digo, depois do medo, os ventos sopram a favor. Esse estímulo do Érico Veríssimo, do livro do Érico Veríssimo, me trouxe até esse livro e eu sou também muito bom em cara de pau, né? Pedi ao Luiz Fernando Veríssimo que fizesse a apresentação do livro. Contextualizei tudo e ele me deu esse presente, né? A generosidade dos grandes, né? Dos mestres. Me deu a primeira frase ali sobre meu livro é do Luiz Fernando Veríssimo. Então, fechei esse ciclo legal, né? Inspiração no pai dele, que me trouxe, deu vida a esse sonho que estava ali escondido pelo medo e coroou com a assinatura do Luiz Fernando. E nessa época a Ana não morava ainda no Rio? Não. A Ana, aquela coisa, meu sonho era ligar para ela e dizer, Ana, vem que deu certo. Mas não, vem que deu certo, vem morar no meu sofá, que não era o caso. Ela só deu certo, olha que loucura, cara. Foi o contrário, deu certo quando a Ana veio. Porque a Ana tinha um emprego muito bom em Porto Alegre, ela era professora, coordenadora da universidade lá. E ela falou, não dá mais para a gente ficar nessa distância. Já tinha quanto tempo que... Uns 5 anos de namoro. Então é complicado, a distância complicou demais, assim. E aí ela falou, estou disposta a largar tudo para morar contigo. Eu falei, pô, vem, né? Só vem. A gente nem pensou muito, era a solução porque eu estava vivendo ali essas distâncias. Aquela coisa de não estar em nenhum lugar nem outro, sabe? Nem nos momentos difíceis não tinha ninguém para dividir ali pessoalmente, nas vitórias ali não tinha com quem comemorar, então era essa questão de não estar presente, não estar onde você está, não estar com quem você quer estar, te afasta muito de quem você é, na verdade, né? Então eu estava completamente perdido nesse período, assim. Ela veio, me reconectou totalmente e ela era aquela voz que dizia, Alain, você está procurando desculpa, vem para fazer o que você veio fazer, escreve, cara, sabe? Dá vazão a isso. Eu estava fugindo ali também, sempre tinha lançado Zé Ninguém já, mas estava precisando... aqui no Rio, acho importante falar, eu encontrei o tal do microfone aberto, que era um saraus, Corujão da Poesia, CEP 20.000, que você ia lá e falava um poema. E isso começou a me destravar, assim, eu falei, pô, eu posso dar voz, dar vazão que eu acredito através de um poema, né? Não preciso mais depender que alguém grave, não sei o que, sabe? Então isso atalhou muito, assim, me deu a oportunidade de dizer o que eu queria dizer, encontrar minha voz. E aí, uma vez que eu tenha feito vários poemas novos e tenha encontrado essa possibilidade de dar voz ao que eu acreditava, a Ana veio e disse, vamos gravar isso, bota isso em vídeo, vamos levar para as pessoas. Né? E aí, um dia, do nada, em casa, ela pegou um celular, vamos fazer, minha irmã com um celular, ela com outro, eu gravei um poema, e aí a coisa começou, assim, o segundo passo, o segundo pulo. Né? Primeiro foi o Zé Ninguém e a criação de um projeto chamado Voz ao Verbo, que se tratava muito disso, essa liberdade, a libertação de não depender de ninguém para dar voz ao que eu sentia. Então eu era o mensageiro das minhas próprias palavras, dos meus próprios sentimentos. Então passei a dar voz ao que eu sentia. Aí virou meu lema, né? Escrever o que eu sinto, dar voz ao que eu escrevo. Que aí foi o segundo livro, o Voz ao Verbo, que foi em 2019. Exatamente, 2019. E aí mudou minha vida, cara. Esse livro mudou minha vida. Esses vídeos que eu fiz começaram a ir para alguns sites. Tinha um site muito interessante na época lá, que era uma página gigante, assim, que era do Roco Motivação. O cara começou a divulgar na página dele, começou a cair em tudo que é página, em entrevista no Globo, a coisa andou justamente por essa identificação das pessoas com poesia, que era uma coisa que estava tão afastada, né? E aí eu tomei como meu objetivo de vida mesmo, simplificar, facilitar o acesso das pessoas à poesia. Eu acho que é desempoeirar aquela coisa, tirar da estante lá da livraria, escondida, aquela coisa que poesia é chata, que ninguém entende, que é para poucos. Acho que tem muito isso, sabe, essa elitização ali, poesia é para poucos, literatura, pô, cara, pelo contrário. Vamos trazer, demonstrar, não é nem trazer, demonstrar que está presente na vida das pessoas. Essa identificação acaba gerando um círculo contrário. Você oferece a poesia, leva até ela, desperta aquela curiosidade, ela vai buscar o livro. Então, esse ciclo
gerou nesse livro um boom muito grande, assim. Esse livro mudou minha vida, esse projeto mudou minha vida, de voz ao verbo, de facilitar o acesso das pessoas à poesia. Até porque o vídeo, ele viralizando, ele atinge uma quantidade muito maior de pessoas do que propriamente a escrita no primeiro plano. Mas aí chama para Aí ela, vai chamando para ela, esse é o exatamente. ciclo. E aí depois do Voz ao Verbo, você fez o terceiro livro, que foi A Monja e o Poeta. Foi o terceiro livro, né? Que aí o quarto foi o Colecionador de Saudade. Exato. Como é que foi esse projeto da Monja e o Poeta? Foi audacioso, mais uma vez, a cara de pau funcionou, né? De dividir com as pessoas que eu admiro, sabe, aquela coisa de falar mesmo, de botar para fora, de dizer o óbvio às vezes. Né? Eu encontrei a Monja num evento em 2019, pouquinho antes da pandemia ali. Eu fui chamado para falar poesia e ela foi dar uma palestra. E ali eu gostei muito, que eu já admirava ela, dos projetos, dos vídeos. Ali eu vi que ela era aquela pessoa que eu via nos vídeos, aquela coisa, é real, era de verdade. E rolou, a gente teve um papo muito grande, assim, rolou a identificação de ideias, tudo. E é por ironia, aquelas coisas da vida mesmo, o motorista que me levar de volta para o Rio, que era aqui em Mendes, no interior, se ele me trazer de volta para o Rio, o cara teve um problema e teve que sair antes. Tudo bem, alguém vai me dar carona e tal. E tava a Monja nesse carro que me deu carona, eu acabei voltando de Mendes para o Rio até o aeroporto para deixar ela. E aí o papo rolou, cara. Foi uma coisa muito forte ali, eu fiquei com essa vontade ali. Não falei na hora, mas deu para ver que rolou uma conexão. E aí quando estourou a pandemia, em 2020, eu falei, eu preciso de um projeto além pandemia. Né, vamos pensar além desse problema, não ficar só mergulhado nessa desespero ali do momento. Então, aí mandei um e-mail para ela, dizendo, tem um livro já que eu posso oferecer para minha editora, que é parceira aqui, a Sextante. Vamos fazer? E ela, para minha enorme felicidade, no mesmo dia respondeu, top, vamos fazer. Que legal. E aí achei muito incrível da parte dela, que ela também falou, top, só que eu tenho 5 livros na frente. E aí o primeiro aprendizado é fazer uma coisa de cada vez, né? Ela ia dizendo, tenho 4, tenho 3, tenho 2, essa metodologia mesmo de fazer uma coisa de cada vez para não se atrapalhar, né? Sim. Então para mim já começou a aula aí com ela, né? Ela fez o que tinha que ser feito, eu também me preparei para o projeto. Na data acordada ali foi fevereiro de 2020, fevereiro de 2021, desculpa, a gente parou, mergulhou, eu fazia uns poemas e contextualizava de onde veio a inspiração, mandava para ela, ela botava o conhecimento dela a respeito do tema. Então, presença, que foi mesmo, raiva, perdão, o budismo nem trata de perdão, fala em compreensão, então teve pontos assim também diferentes, mas que a gente acabou achando um denominador comum. Um denominador comum, então foi um aprendizado, um privilégio para mim trocar com ela. Assim. Esse livro, A Monja e o Poeta, foi um presente. E foi tudo feito à distância? À distância. No meio da pandemia, bagunça, tanto que nem teve lançamento presencial no momento. Foi 2 anos depois ali que a gente fez um presencial. Foi incrível, assim, a gente fazia palestra junto, bate-papo junto, assim. Sim. E eu li um poema, eu contextualizava, ela falava. Então, esse livro é bem simbólico para mim. Mais uma vez, desses momentos de tentar, cara. De tentar dividir, quando você acredita que rola aquela conexão, acredita que há essa possibilidade, eu aprendi a não deixar esse quase, esse será e se entalado na garganta. Né? Para mim, uma aula assim, já dizer o que você sente, dizer o que você quer, largar. Voltando um pouco à história do Luiz Fernando Veríssimo, eu lembro quando eu falei que eu queria, a dificuldade que eu tinha em dividir com as pessoas. Né? Quando a gente tem um sonho tão muito grande assim, a gente não consegue nem falar, né? A gente tem vergonha de dividir. E a importância de como as pessoas reagem a isso, né? Quando eu falei do Luiz Fernando Veríssimo para uma amiga, ela falou, poxa, acho que tem tudo a ver. E eu conheço uma possibilidade de oferecer. Então, quando alguém disser que tem um sonho, respeite, né? Para dizer que é impossível, muitas vezes já basta a realidade. Então, eu tive com a Monja, foi a mesma coisa. Eu resolvi dar vazão, pedi o contato para um amigo e ele achou que tinha tudo a ver e a coisa vai andando. Então, acho que é dar atenção quando algo te chama, né? Dar atenção quando algo ainda não existe, mas, sei lá, às vezes nossos desejos são quase como um prenúncio. Sim, é verdade. E essa questão que você, no primeiro momento, considerava a Monja inatingível, exato, você conseguiu escrever um livro com ela. Isso aí realmente faz... o que a gente estava falando do IC, de você apostar no teu sonho, de você não frustrar aquilo que você quer para a sua vida, porque você fica com aquela expectativa de estar frustrando outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E o teu último livro que você escreveu agora, inclusive tá viajando pra caramba, né? Fazendo aí diversas... Tá pouquíssimo tempo lá no condomínio, quase não tô te vendo, que é o Colecionador de Saudade, né? Isso. Como é que tá sendo esse livro, a divulgação e também
os eventos que você faz é voltado para o Colecionador de Saudades ou tem outras passagens de outros livros, reflexões? Como é que é? Acaba tendo, mas o processo que eu quis fazer com esse livro foi realmente de oferecer para as pessoas, de retribuir, a palavra é essa. Por tudo, cara, todo esse público, toda essa galera das redes sociais são eles que me trouxeram até o quarto livro, né? Então, ter público, ter pessoas dispostas a ouvir o que eu falo, para mim é de fato um sonho realizado. Então, eu quis, e como isso me gerou muita possibilidade de levar para empresas. Hoje em dia eu vivo disso, falar em eventos, ter projeto de música, a gente leva isso para evento corporativo e tal, mas eu sempre penso, pô, mas as pessoas que me trouxeram até aqui não estão sendo beneficiadas, né? Como é que eu posso fazer para levar para elas? Por isso que toda sessão de autógrafos tem uma palestra aberta antes. Como assim aberta? Aberta. Chega, não tem custo, não tem crachá, então você vai chegar, vai ver. Então, os eventos têm sido muito emocionantes, né, cara? Primeiro porque esse livro, como eu te falei, não foi tão simples de escrever assim, né? Foi realmente um desabafo, foi a minha travessia, né? Para sair ali da dor do luto, para chegar a ressignificar a saudade. E as pessoas estão também muitas pessoas estão nesse projeto, nesse processo e enxergam nesse projeto então um espelho ali, né? Se enxergam nessa dor, nessa possibilidade então de atravessar esse sentimento. E aí tem sido muito emocionante. Os depoimentos talvez tenham sido os mais intensos. Assim, né? Você chegar numa sala, contar uma história, as pessoas se emocionam muito, depois vêm contar o porquê. Então, é muito compensador. Assim. Sim, inclusive compensador para ambas as partes, porque é uma troca. Da mesma forma que você se sente recompensado, grato pelas pessoas estarem replicando, elas também recebem a tua mensagem e isso faz muito bem, ou gera um tipo de reflexão que realmente faz com que a pessoa ali tenha ou um conforto, né, ou um sentimento bacana para poder seguir a vida, dar continuidade. Isso tudo faz parte da vida e você traz isso de uma forma muito bacana. Em relação essa questão do colecionador, né, de sonhos, até mesmo dos teus outros livros, é legal que quando você faz esses eventos, você também tem a troca com os fãs, né? E você teve um evento, se eu não me engano, a gente estava conversando um dia na academia, você falou sobre Lisboa, que lotou o evento, e acho que foi não sei se foi um dos primeiros eventos que você fez, ou se foi um evento fora, né, internacional. Como é que foi esse evento aí? Cara, foi uma vontade muito grande de apostar mais uma vez. Vamos para lá ver o que acontece. Eu lembro que a editora não botou muita fé assim, mas fortaleceu muito. Ela me deu os livros para eu levar. Isso foi muito legal, né? Mas o meio campo com a livraria foi eu que fiz. E a livraria também não quis comprar mais livros, então era uma coisa muito desacreditada, assim. Esse cara, primeiro evento, tá chegando o livro agora, vamos devagarinho, era o voz ao verbo, né? Mas eu sabia, pelas redes sociais, os fãs, os leitores de lá eram muito firmes, assim, vem para cá, a gente quer te conhecer, vem para cá, faz algum evento. E a Ana estava grávida ainda, a gente resolveu fazer essa viagem antes da Serena nascer. Né? E, cara, quando a gente chegou lá, foi, no melhor sentido da palavra, foi assustador, assim. Tinha muita gente na livraria. Eu tive que ficar um tempo fora da livraria até que chegasse a hora ali, que ia ter uma entrevista antes numa televisão local, e o pessoal ficou foi muito impactante, assim, ficou muito emocionado, assim. E aí todo mundo surpreso, por que só tão poucos livros, né? Porque isso, quando eu contei que foi uma iniciativa própria, eu levei os livros na mala, literalmente, Levou na mala? Levei na mala, cara. Foi uma mala só de livros, o sonho na mala, literalmente, assim, né? Cara, e aí eles entenderam e passaram, legal, né? Não é má vontade, não é má organização, não, é um cara que acreditou no sonho mais uma vez, está aqui por nós. Então, foi muito forte ali de ver. Atravessou o oceano mesmo, né? Sentimento não tem essa, né, cara? Não tem língua, não tem. Embora seja em Portugal, tinha gente de fora, cara, teve gente que veio de outros países, cara. Porque vai propagando também, eles fazem de forma legendada, né? Sim, os vídeos eles têm, né? E pela proximidade da língua, às vezes, Sim. Também, então foi demais, assim. Eu lembro que foi um momento que eu me senti ali um popstar, né? Aquela gritaria, aquela coisa, eu e a Ana, assim, a gente se olhava e ria muito, assim, sabe? Foi uma sensação boa. Um alívio, assim, Deu sonho realizado. Acreditar nela. É isso, o primeiro sempre passo. Acreditar, né? Alan, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite aí para a entrevista. Queria saber se você tem mais alguma mensagem para passar ao pessoal que está do outro lado da tela. Saber se você gostou do ambiente aqui, da H2I Entrevista. Cara, a H2I já nasceu já nasceu dando certo pela iniciativa, né? Muita gente passa com esse sonho
guardado dormindo na gaveta, como eu falei, às vezes bota um carimbo de arquivado e esquece. Então isso aqui é um sonho em movimento para mim, privilégio ser o primeiro, certamente será o de muitos. Eu não posso sair daqui sem falar o poema, né? Eu acho que Claro. pode ser. Pode, Fala do pode. livro novo, então. Que legal. Pode livro, falar para essa câmera aqui. Essa aqui, vou falar. Igor, parabéns pelo projeto, foi um prazer. Cara, uma honra estar contigo aqui, cara. Toda a equipe aqui, recepção maravilhosa, estúdio incrível. Muito obrigado, estou em casa. E a ideia é essa, se sentir em casa mesmo. Vou falar um poema aqui chamado Por Amor, que fala justamente daquele maior desafio, daquelas pessoas que perderam alguém, que é por que continuar, como que eu vou voltar a ser feliz, né? Então, me fez muito bem, talvez possa chegar em algumas pessoas também. Se chama Por Amor, está na página 90 do Colecionador de Saudades. E diz assim: superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É conseguir ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre um motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo, lembrando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo. Então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. Tá aí, meu velho. Obrigado, mano. Muito obrigado. Prazer até a enorme próxima. aí. Pessoal, até a próxima aí. E aguardem a nossa segunda entrevista em breve. Tchau, tchau, pessoal.